Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Convido vocês a abrirem Salmo 145. Salmos 145, amém? Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte, as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria e respeito a tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças, os que são fiéis a ti. Todos falarão da tua glória, do teu reino, e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levantam os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos, é fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que amam. Ele destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor. Que todos os seres vivos louve o Santo Deus para sempre. Amém? Convido a você a fechar os seus olhos, erguer as suas mãos. Se renda ao Senhor nesta noite. Ele morreu por nós. Espírito Santo, estamos aqui, Pai, na Tua presença. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai. Que Tu venha, Pai, se fazer presente neste culto, em nossos meios. Que haja cura, haja libertação, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que nós venhamos entender a Tua palavra, Pai, e o Teu propósito para esta noite, Espírito Santo. Pai, que os louvores venham aos Teus ouvidos, Pai, com muito amor, Espírito Santo. Pai, que a igreja venha Te louvar como nunca antes. Que nós venhamos ser gratos a Ti por tudo que Tu tens feito. Em nome de Jesus, amém. Jamais me deixará.
tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol nele há. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. E sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui,
por um instante, convido você a fechar seus olhos, erguer as suas mãos, e vamos trazer à memória o motivo de estarmos aqui hoje, e vamos trazer à memória o porquê está aqui hoje, e por quem estamos aqui. Em Isaías 9, o profeta vai declarar e dar testemunho sobre Jesus Cristo. E ele fala da seguinte forma: o povo que anda na luz, o povo que anda na escuridão verá uma grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo da escravidão, que o oprima, e o levantarás do fardo, que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados e servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre ele e sobre os seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso. Repita comigo: maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça do trono de Davi para o todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. O motivo de estarmos aqui nessa noite não é outro senão o motivo porque há 2000 anos atrás alguém derramou sangue, alguém sofreu numa cruz, cuspiram em sua face, colocaram uma coroa de espinhos, furaram as suas costelas e ele jorrou sangue. Agora imagine Jesus na cruz nesse instante, desamparado, como ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Agora imagine ao mesmo instante Jesus com olhos de amor, vendo aquela multidão que via ele sendo crucificado e olhando para cada um com amor e sabendo que ele estava morrendo pelos pecados de cada um que ali estava. Ei, irmão, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu pelas nossas dores, Jesus morreu pelas nossas transgressões, e nós estamos aqui hoje com um objetivo: trazemos à memória o que esse Deus poderoso fez, trazendo à memória o que Jesus fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Sim, o reino é dele, a glória é dele, para todos sempre, amém. Feche os seus olhos, declare isso.
igreja declara junto. Deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer. Teu e é o reino teu, o poder é tua e é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu e é o poder e tua e é Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, É o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. É o reino teu, é o poder e tua, e é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Aleluia. sempre. Amém. Não é só um louvor, é uma oração. Quando os discípulos olharam para Jesus e disseram: Mestre, ensina-nos a orar. Ele então ensinou como está nessa canção. Eu quero fazer ênfase para uma parte. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pra sempre. Amém. Quando nós nos reunimos, Sempre. nós estabelecemos o reino dos céus na terra. Esse lugar não pertence mais a São Leopoldo da Feitoria. Esse lugar pertence ao reino celestial, aonde existe uma majestade, ao qual está aqui, através do Espírito Santo. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Você está na presença do Todo-Poderoso. Eu quero que você levante as mãos bem alto e vamos declarar a Ele o domínio, Ele o governo, para sempre, para sempre, para sempre. É o reino teu, e é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Diga, igreja! teu, é o reino teu, é o poder e tua, É a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre.
instrumentos. Eu quero ouvir as vozes dessa noite, como um coral, amém? Vamos declarar. Teu é o reino. Teu. Isso, deixa eu ouvir tua voz. João, tem como entrar depois quebrando tudo? Mais uma vez, eu sinto algo poderoso da parte de Deus. É o reino teu, é o poder. Espírito Santo, recebe aí, recebe aí. É o reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Teu é o reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Aleluia. Aplauda o Rei da Glória. A ti exaltamos, Senhor, o teu nome. Bendito seja o Senhor às alturas. Hosana, Hosana. Aleluia, igreja, adora. Aleluia. Amém, igreja. Podei tomar a vossa assento em nome de Jesus. É um prazer estar reunido com a igreja neste culto de domingo, onde nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Primeiro culto de domingo do mês de março, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que bom que você está aqui. Aleluia. Deus tem um plano na sua vida. Quantos creem que Deus tem um plano na vida? Amém, que bênção. Cheguei a ficar sem fôlego agora. Irmãos, um texto muito conhecido nosso, abra por gentileza Malaquias 3:10, por gentileza. Último livro do Velho Testamento, capítulo 3, versículo de número 10. Glória a Deus. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Amém? Agora não. Irmãos, nós estamos passando por um período pós-Covid. Estamos entrando num período onde nós temos visto também uma guerra mundial. Amém, verdade, muito obrigado. As crianças, por gentileza, podem se dirigir lá à parte de trás. Isso, que benção. Eu me empolguei aqui dançando, pulando. Vou te convidar a levantar as tuas mãos, vamos orar pelas crianças. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, obrigado por cada criança. Pedimos que a tua graça, teu amor, tua misericórdia estejam sobre eles, os guardando, livrando e protegendo de todo o mal. E aqueles que creem e concordam, dizem? Glória a Deus, podem ir para a salinha e você aplaude a Jesus mais uma vez. Coisas têm movimentado o mundo e nós bem sabemos. E Jesus está próximo de voltar. Amém? Irmãos, essa noite nós tivemos reunião com o presbitério.
E eu coloquei algumas coisas muito importantes. E nessa noite eu não quero pregar sobre dízimos e ofertas. Nessa noite eu vou pedir que você feche os teus olhos por alguns instantes. Por favor. Por favor, feche os teus olhos. A Bíblia fala que quem nos convence é o Espírito Santo, amém? Amém? Eu quero nessa noite fazer um apelo neste lugar. Hoje nós necessitamos que você nos ajude financeiramente. Nós temos o aluguel do prédio para pagar, algumas contas atrasadas. E eu gostaria de fazer um apelo para você que deixou de ser dizimista, para você que deixou de ser ofertante, para nos ajudar. Hoje eu falei com a igreja. Essa semana eu volto a trabalhar circularmente. Não vou ficar mais interino aqui na igreja. Por causa das contas que a gente não está conseguindo hoje pagar. E eu não estou pedindo para você dar dinheiro para mim. Eu estou pedindo para você ajudar a obra de Deus, tá? Só isso. Então eu quero que, se Deus mover o seu coração e você puder nos ajudar com aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer, ser um dizimista, eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Porque nós estamos num momento delicado e eu preciso contar com você para que possamos passar por esse momento. Então, eu quero deixar isso no seu coração, amém? A Bíblia fala em Zacarias no capítulo 4, quando o Senhor está falando a Zorobabel, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E hoje nós precisamos arrecadar um valor um pouco grande para poder honrar. Então, como eu disse hoje na reunião, se todos cooperarem, nós conseguimos. Mas depende de cada um que está aqui, em ajudar a obra de Deus. Se Deus mover seu coração, irmãos, ajude-nos, por favor. Eu peço isso. Você pode ajudar através de oferta, dízimo. Nós temos você pode fazer um Pix, tem o QR Code aqui. Mas deixa nessa noite Deus mover o seu coração. Se você quer ofertar nessa noite, nas mãos do nosso atalaia Paulo, nós temos os envelopes. Só baixa um pouquinho. Nós temos envelopes azuis para dízimos e os brancos para oferta. Você levante uma de suas mãos. Ele vai estar levando até você. Você contribui segundo o proposto no seu coração, amém? Não por força e nem por violência. Eu peço para você se colocar de pé. Vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Levante sua mão direita aos céus. Vamos orar a Deus. Deus, obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã, que nessa noite entende o propósito da obra estar e permanecer aberta. Obrigado, Senhor Deus. Eu quero, Senhor, declarar mais uma vez nesse mês de março, que essa semente que eles estão depositando no solo fértil que é o teu reino, que é a tua obra, nos fará colher, Senhor Deus, abundantemente. Colherão, Senhor Deus, em paz, saúde. Colherão, Senhor Deus, em projetos. Colherão, Senhor Deus, em trabalho, portas abertas de maneira extraordinária. Eu quero declarar, Senhor Deus Pai, que as portas do inferno não têm poder contra a vida do meu irmão e da minha irmã. E pedir que o teu nome seja glorificado através da vida deles. Aquele que crê e concorda diz: saia do seu lugar e traga ao gasofilar seu dízimo, sua oferta com alegria, em nome de Jesus.
saltando sobre os montes. Você pode levantar as tuas mãos, vamos adorar mais o Senhor. Jerusalém, Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. e vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva Apaixonada, te esperando para dançar. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Podem tomar vosso assento. Em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida do Ministério de Louvor. Vamos aplaudir Jesus pelo Ministério de Louvor? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês tremendamente. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, dia 19 deste mês de março nós vamos ter a noite do cachorro quente e a noite do show de talentos. Amém? Será uma noite onde nós vamos estar aqui em confraternização, vamos estar adorando ao Senhor, vamos estar buscando a Ele e também tendo um momento, né, de degustação de um delicioso cachorro quente. Irmãos, como eu falei antes, se você pode adquirir o seu cartão, adquira, compre. Se você quer pegar alguns cartões para nos ajudar a vender para a noite, eu não sei se, Charleston, se já tem bastante gente inscrita para a noite de talentos. Poucos? Poucos? Eu acho que eu vou ficar com o prêmio, vou me inscrever e eu vou ficar com o prêmio. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou vir cantar aqui. Por que vocês riram, gente? Ah, olha só. Eu queria que vocês rissem assim quando eu falo de dízimos e ofertas. Gente, talvez você esteja um talento aí escondido, né? É o momento de você poder, né, mostrar. Você pode vir trazer uma coreografia, amém? Você pode vir cantar, usar o playback, né? Usar a banda. Só basta você querer. E ainda, adquirindo o cartãozinho de R$10, você come um delicioso cachorro quente. Amém? Então eu peço para você, em nome de Jesus, a pastora ainda tem alguns cartãozinhos, né? Você procura a pastora ali, adquire, pega o seu cartãozinho. Pastor, mas eu não vou poder estar aqui. Não tem problema, nós levamos o cachorro quente até você. É quase um slogan, né? Você pede, tem teleentrega, nós vamos estar levando o cachorro quente até na sua casa. Ó, que bênção, viu? É bem coisa de crente mesmo. Então, por favor, adquira, compra, né? Compra para a família, compra para dar para um amigo, para abençoar a vida de alguém. Procura a pastora e adquira, amém? Amém? Irmãos, nós já temos em torno de 80 cartões vendidos. E a ideia é nós chegarmos a 120. Quem tem fé junto comigo aí, levanta a mão. Ah, amor, pode entregar o cartãozinho para eles. Levantar a mão, tem fé? Agora quero ver você vender. A Bíblia fala que fé sem obras, ela é o quê? Não adianta dizer que tem fé e não vai pegar o cartãozinho no final. Então, não se esqueça, adquira o seu cartão
né, abençoe alguém em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Vamos ter uma breve meditação na palavra de Deus e logo em seguida vamos cear, amém? Vamos trazer à memória aquilo que Jesus nos pediu na noite que ele foi traído. Ele disse para que nós fizéssemos assim dessa maneira, em memória dele, amém? Para que um dia, quando nós voltarmos a nos encontrar com ele, não vai ser nem pastor, nem diácono, nem presbítero, mas vai ser o próprio Cristo quem vai estar compartilhando conosco da ceia naquele grande dia de celebração. Enquanto isso, nós vamos trazendo a memória em nome de Jesus. Todos acharam Abacuque 3:2? Amém? Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Irmãos, em meio à história bíblica, se nós pegarmos desde Gênesis, passarmos por o canon, né, os 5 primeiros livros, como os livros de Reis, Crônicas, os livros proféticos, nós vamos encontrar o povo em 2 fases, ou em 2 etapas. Em uma, eles agradando a Deus, cumprindo a vontade do Senhor sobre eles. Em algumas vezes, eles afastados de Deus, esfriando-se, deixando com que aquilo que era propósito por Deus para eles caísse na grande maioria no esquecimento. Eu gosto muito e me lembro do texto que está em Juízes 6, quando o Senhor aparece para Gideão para libertar o seu povo. E Gideão questiona das suas grandezas e por que o povo estava naquela condição. E traça um paralelo que talvez muitos de nós passamos por isso. Questionamos a Deus, aonde está Deus no meio das nossas provas? E talvez Deus nos questione aonde nós estávamos no tempo que Ele nos abençoava. Às vezes, nós parece que descarrilhamos do propósito de Deus e temos dificuldade para voltarmos à linha daquele ao qual é o propósito de Deus. Aqui, o profeta faz um apelo a Deus, pedindo, escute, para o Senhor, lembrando das grandezas dele. E dizendo, Senhor, aviva a tua obra. E a faz conhecida no decorrer dos tempos. E ele pede, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, nós precisamos compreender que dentro de um contexto bíblico, nós estamos fazendo parte da história do projeto de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer, o que eu estou falando é muito sério. Nós somos a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para esta igreja ao qual nosso Senhor e Salvador morreu na cruz do Calvário, se entregou, há um projeto, há uma trajetória para que ela venha se cumprir. Há um traçado de Deus para as nossas vidas. Há um projeto maior, até mesmo da pessoa que nós somos, de quem nós somos. O problema é que nós não entendemos isso. Nós precisamos entender que no decorrer do período do tempo, o diabo sempre tentou fazer com que este propósito, ele se esfriasse no coração das pessoas que estavam dentro da igreja. Que ele perdesse valor, que não houvesse como primazia este propósito. Não é de agora, irmãos. Nós bem sabemos, e se você conhece um pouco da história primitiva,
a Bíblia vai nos ensinar, e os patriarcas, depois dos apóstolos, também deixaram alguns textos, de irmãos nossos que morreram por causa do Evangelho, em arenas, pessoas que pagaram com a vida por confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Tempos difíceis, tempos onde muitas vezes a igreja precisava se reunir em cavernas, se esconder por causa da grande perseguição. A igreja passa por um período de perseguição, mas ao mesmo tempo ela também passa por um período de crescimento, e um crescimento constante. Então escute, segundo século, terceiro século, o diabo ele tenta arquitetar um plano junto com o imperador de Roma, chamado Constantino. Esse homem diz que teve uma visão dos céus, apareceu para ele uma cruz, e ele declarou o Estado de Roma como um Estado cristão. E ao fazer isso, ao trazer, digamos, para a igreja uma certa liberdade, pois então, depois deste período, aonde ele fez a Vulgata, né, fez a tradução da Bíblia hebraica para o grego, ele começou a conduzir a igreja de uma forma que ela poderia crescer sem ser perseguida. Porém havia uma estratégia. E que estratégia era essa? Este imperador começa a tirar das igrejas os sacerdotes que eram levantados por Deus, consagrados pelos apóstolos, pelos patriarcas da igreja, e colocar agora dentro da igreja sacerdotes segundo a cultura grego-romana, aonde por sua vez a igreja foi perdendo o brilho do Espírito Santo, ela foi perdendo a intensidade dos cultos, os dons já não se manifestavam mais, e os historiadores bíblicos chamam este período de Era Negra, 1000 anos sem a manifestação da glória de Deus dentro da igreja. Um período onde a igreja foi perdendo membros, pessoas, chegando ao ponto de cobrar indulgências. O que era isso? Para se perdoar, se cobrava prata e ouro. Se vendiam lascas de madeira, dizendo que era da cruz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, conduzindo o povo a um erro atrás dos outros. Por 1000 anos isso aconteceu. 1000 anos, aonde a igreja se tornou um lugar simplesmente de rito religioso, aonde não se pregava mais a palavra no idioma daquelas pessoas conheciam, mas era anunciado em latim, uma língua ao qual só os nobres e poucos tinham a fluência dela. Porém, escute, a Bíblia fala que Deus então começa em meados do século 16, levantar alguns homens que vinham fazer a diferença ao questionar isso tudo. Um dos homens que marcou muito a sua época por causa da sua profecia era chamado de João Hus, o menino do ganso. Alguém já ouviu falar sobre João Hus? João Hus era um alemão ao qual leu as escrituras e começou a anunciar no seu povoado. E no meio do seu povoado, muitas pessoas paravam para ouvir este menino falar da palavra de Deus. Porém a igreja, vendo isso como uma afronta, porque agora ele estava levando a palavra de Deus para as pessoas que não eram do alto clero, o condenaram a morrer queimado. E a maneira, Charles, que ele morreu queimado era uma maneira triste. Colocaram vestes sobre este homem, e essas vestes eram desenhadas demônios. Colocaram uma touca sobre a cabeça dele com demônios desenhados. Colocaram no centro da cidade, levantaram um palco de madeira, lenha, palha para incendiar João Hus. E é interessante que na história dele, conta alguns historiadores
que o alto clero da igreja, que perseguia agora aqueles que falavam da palavra, se aproximaram para ouvir os gritos de desespero enquanto ateavam fogo no seu corpo. Porém, o que eles ouviram não foram gritos de desespero, foram palavras de profecia. Ele disse: hoje vocês matam um menino do ganso, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne ao qual vocês não matarão, e esse será um divisor de águas para a minha palavra. 100 anos depois, num mosteiro, um jovem padre está lendo a Bíblia. Um homem cheio de perplexidade, um homem que tinha problemas com seus pecados, o homem que buscava o perdão através de flagelos, cintas de couro com pedaços de ferro, aonde eles se espancavam as próprias costas, achando que esse tipo de sofrimento o fazia ser perdoado pelos pecados que ele cometia. Até que então há uma passagem bíblica que faz com que as escamas caiam, o coração incendeie e ele seja transformado. Diz a Bíblia que nos últimos dias os justos viveriam pela fé. Esse homem é chamado de Martinho Lutero, um homem que fez uma carta com 95 teses, colocou e pendurou sobre a porta da igreja de Londres. Ali nasceu, escute, o que nós chamamos da Revolução Protestante, que protestava contra aquilo que a Igreja Católica havia feito com seus fiéis. Então, a partir disso, Lutero ganha muitos adeptos, homens que queriam saber da palavra de Deus, que queriam conhecer a verdade, que queriam viver um propósito. E por sua vez, vai tomando uma proporção muito grande. Apesar de 1000 anos, aonde a palavra de Deus foi retida como um tesouro por poucos, agora este homem começa a traduzir do grego para o alemão, ou melhor dizendo, do latim para o alemão, a Bíblia. Passam-se 100 anos. Então se inicia, Elton, um novo movimento, conhecido como Movimento Batista. Quem aqui já ouviu falar da Igreja Batista? Por que que nasceu esse Movimento Batista? Eles concordavam com os protestantes na questão do que estava sendo feito de errado. Porém, os protestantes ainda batizavam por imersão e não sob submersão. Ou seja, eles asperjavam água na cabeça para batizar. E a palavra batismo no original quer dizer submersão. Então eles começaram um movimento de batismo, como aconteceu com Jesus à beira do Rio Jordão. Submergidos nas águas, nascido das águas e nascido do Espírito. Esse movimento perdura por muitos anos. Porém, nos Estados Unidos, um pastor metodista chamado Parham, também como Lutero, lê as Escrituras e fica deslumbrado com o que estava escrito em Atos 2, que o Senhor nos últimos dias batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Este pastor, essa palavra, Júnior, entrou tão forte no seu coração que ele fechou as portas da igreja, se trancou na sua casa e começou a orar a palavra de Deus para que ela se cumprisse. Ele queria ter a experiência que os apóstolos tiveram em Atos 2. Ele queria sentir o poder sendo derramado sobre a vida dele. Irmão, quando um crente começa a pedir alguma coisa,
Pode ser que demore, mas acontece, aleluia. Acontece. Posso profetizar sobre a sua vida? Continua orando, continua buscando. A Bíblia fala: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei e abre-se-vos-á. Por todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Aleluia. Palavras do nosso Senhor Salvador. Esse homem então, em sua casa, nos Estados Unidos, recebe a visitação do Espírito Santo. Ele e a sua família são batizados com o Espírito Santo e com fogo. E a evidência de falar em novas línguas vem sobre ele. Este homem fica alegre. A chama que estava dentro dele era muito maior do que ele, do que a igreja ou do que sua família. E ele começa a falar da grandeza de Deus. Começa a anunciar. Mas olha, assim como Noé, ninguém creu. Porém, diz a Bíblia, a história, que um negro, preste atenção, isso aqui é mais ou menos 106 anos atrás. Estados Unidos, racismo, secreção racial muito forte. E quem vai à casa deste pastor, crendo naquilo que havia acontecido com esse pastor? William Seymour. Este pastor fica alegre, convida ele para entrar. Impõe as mãos sobre a cabeça dele e começa a orar para que ele fosse batizado com o Espírito Santo e com fogo. Conta a história que este rapaz saiu de lá falando em mistérios, como aconteceu também com este pastor Parra. A chama também no coração dele era forte. E ele queria falar das grandezas de Deus. Então, ele vai até um comércio abandonado, que antes outrora era um prostíbulo, na rua Azusa. Pinta a fachada, organiza lá dentro, coloca bancos, e ali começa a igreja da rua Azusa, aonde escute coisas sobrenaturais aconteciam. Teve uma tia dele, Charleston, que queria adorar Deus e tinha um piano. E não tinha quem tocasse e não tinha quem ensinasse. Em uma noite, quando ela foi batizada, o Senhor lhe deu um dom, ao qual ela começou a dedilhar o piano, tocar, e eles começaram a adorar. Aquela noite foi um mover sobrenatural. Os vizinhos se incomodaram e chamaram a polícia. Sabe o que aconteceu? Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim, que o pastor vai falar, precisa mexer no teu íntimo. Amém? O policial vai até aquele lugar, Diogo, para prender aquelas pessoas que estavam fazendo arruaça. Quando ele chega próximo, ele começa a sentir sua carne tremer. Quando ele chega na porta da igreja, ele cai no chão e é batizado com o Espírito Santo. Aquele foi o primeiro policial ganho pelo movimento pentecostal naquele lugar. A rua Azusa se tornou um lugar de referência, aonde pessoas começavam a vir não somente dos Estados Unidos, mas de todo o mundo. E eles começaram a enviar missionários para todos os lugares. E eles enviaram missionários para a Suécia, com o propósito de evangelizar. E eles então fazem uma tenda de evangelismo do lado de um seminário batista. E eles começam a pregar sobre o poder de Deus, a manifestação de Deus, as curas e milagres que Deus fazia, onde pessoas chegavam de cadeiras de rodas e saíam empurrando as cadeiras de rodas. Pessoas chegavam ali cegas e saíam vendo, surdas e ouvindo. Pessoas eram curadas de toda espécie de enfermidade, pelo poder e a manifestação da glória de Deus. Então, 2 rapazes pulavam o muro do seminário para ir assistir os cultos, Guilherme.
E aquilo que acontecia com eles lá, mexeu de tal ponto que eles foram uma noite e não voltaram mais. Ficaram ali e Deus deu uma palavra para eles, que eles deveriam ir para os Estados Unidos. Esses homens juntam um pouco dinheiro que eles tinham, vão para a igreja da Rua Azusa, atravessam um Atlântico, irmãos, de barco, chegam lá, Deus levanta um profeta para eles. Ei, Deus manda dizer que vocês devem ir para o Belém. Irmãos, escute, eles foram para o Mapa Mundi, só tem 2 Belém no Mapa Mundi, uma em Israel e outra aqui no Brasil. Eles contaram o dinheiro que eles tinham e disseram, pelo dinheiro que nós temos, é mais fácil nós irmos para o Brasil. E eles atracaram aqui, no Brasil. Foram para a cidade de Belém, e como eles eram do Seminário Batista, foram recebidos na Igreja Batista. E olha que interessante, eles eram muito inteligentes, preste atenção. Eles não sabiam falar português. E a história conta que um dos dois trabalhava o dia inteiro, para que o outro pudesse ficar em casa e estudar e aprender o português. E aí os dois passavam a noite juntos. E eles frequentavam os cultos. E eles falavam em mistério, Charles. Só que a igreja olhava aquilo e dizia, não, eles estão falando na língua deles, eles são estrangeiros. E mal sabiam eles que eles estavam falando em mistérios. Esses homens eram chamados de Daniel Berg e Gunnar Vino. Aí um dia, um deles criou coragem, depois que aprendeu português, e disse, escreveu um bilhetinho para o pastor e mandou entregar no púlpito, dizendo, pastor, eu aprendi português, me dá uma oportunidade. E o pastor, alegre, né, porque estava recebendo pessoas de fora, disse, não, vamos dar uma oportunidade para um dos irmãos da Suécia falar uma palavra para nós de Deus. Então ele pega o microfone atrás da tribuna e fala, ei, igreja, o nosso Jesus é o mesmo. Ele ainda batiza com Espírito Santo e com fogo. O poder dele se manifesta para curar e libertar os cativos e operar maravilhas no meio da igreja. A igreja fica atônica, nunca tinha visto falar de tal forma, com tanta intrepidez. O pastor toma o microfone dele, tira da tribuna. Aqueles homens são praticamente escorraçados. Mas aquelas poucas palavras incendiaram o coração de uma mulher chamada Celina de Albuquerque. Essa mulher vai para casa e não consegue dormir, Neita. Ela dobra os joelhos e começa a questionar Deus, se isso é verdade, eu quero conhecer este poder. E conta a história que ela ficou ali por mais de 5 horas, diga comigo, 5 horas orando. Olha para o irmão e diz assim, não é pouco tempo, viu? E nessas 5 horas, o Espírito Santo desce com poder e autoridade por essa mulher. E ela é a primeira mulher a ser batizada no Espírito Santo no Brasil. A casa dela, preste atenção, se tornou igreja. A vida dela se tornou o evangelho. E ali nasceu uma das primeiras igrejas pentecostais do Brasil. Escute, irmãos, você está aqui essa noite por causa de uma mulher que creu. Eu vou repetir, você está aqui essa noite por causa de uma mulher que creu. Eu pensei que as mulheres iam dar um glória a Deus, Charles. Acho que elas não vieram no culto, eu vou repetir. Você está aqui essa noite porque uma mulher creu. Aleluia. E essa mulher creu de tal maneira que ela entregou toda a vida ao evangelho. Você hoje está colhendo o que foi semeado com lágrimas. Hoje, irmãos, nós temos a facilidade. Hoje nós temos a comodidade. Hoje nós podemos cultuar a Deus. Mas sabe o que me preocupa? Pergunta o que, pastor?
Não, todo mundo junto, 1, 2, 3 e... Que a frieza espiritual está entrando na igreja. A igreja no Brasil nasceu de forma fervorosa. E está chegando numa época onde está esfriando. Cadê os missionários da nossa época? Cadê os evangelistas da nossa época? Cadê os profetas da nossa época? Cadê aqueles que creem nos dons da nossa época? Aonde estão aquelas pessoas? Tem alguém aqui nessa noite que crê que Deus ainda é o mesmo? Tem alguém que crê que o Espírito Santo ainda opera maravilha no nosso meio? Então por que você não tem demonstrado isso nas suas atitudes? Tem que implorar para pedir um amém. Tem que dizer 10 vezes, levante as mãos para glorificar. Enquanto você deveria estar alegre. Porque deixa eu dizer, aqui você está protegido por Deus. Aqui você está guardado pela presença do Altíssimo. É Ele que tem conduzido a sua vida. Pastor, mas eu não tenho entendido os planos. Não precisa entender. Você precisa crer. Você precisa crer e ir de encontro à vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor para nós? É nós renovarmos as nossas alianças. Não, está muito fraco esse amém. Vamos ter que reforçar a cantina. O povo está vindo sem jantar, amor. Deixa eu repetir. É a noite de renovar nossas alianças. Renovar nossa aliança com Deus. Não, eu vou repetir. Renovar nossa aliança com Deus. Renovar nossa aliança com o Espírito Santo. Renovar nossa aliança com a obra de Deus. Renovar nossa aliança com os pastores. Renovar nossa aliança entre irmãos. Andarmos em comunhão, em um só Espírito, como a Bíblia diz que nós devemos agir. E aí a Bíblia diz que assim o mundo reconhecerá o Senhor em nós. Nessa noite, em nome de Jesus, deixa Deus te encher novamente. Seja vaso. Tem gente que não entende o propósito de vaso, irmão. Quando você está na presença do Senhor, você tira a tampa para Ele te encher. Quando você sai lá para o mundão, fecha a tampa para Ele não te contaminar. A Bíblia fala, escute, que uma mosca dentro de um vaso de guento contamina todo ele. Tem muita gente, escute, no nosso meio, peneirando uma mosca, mas engolindo camelo. E não entende a diferença de viver um propósito. O nosso Deus não muda. Mas será que nós continuamos com a mesma fome e sede por Ele, a mesma entusiasmo por Ele? Agora eu pergunto, qual parte da igreja, ou qual parte da história da igreja você se encaixa? Tem aqueles, escute, que a Bíblia fala que eles são menina dos olhos de Deus. São os cordeiros, são o trigo. E tem aqueles que são as cabras, que é o joio. Pastor, e qual a diferença? Um vai viver a eternidade no céu. O outro vai queimar no inferno. Porque o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, o trigo do joio. Eu quero queimar, mas queimar na presença de Deus. Porque a Bíblia fala que o Senhor é fogo consumidor. Fogo consumidor. Sabe o que isso quer dizer? Que na presença de Deus, quando você é tocado, tudo que não presta em você, o fogo de Deus consome. Tudo que não presta. Mas tem muita gente se afastando do fogo. Tem muita gente se afastando da presença. Escute, irmãos,
O Senhor apareceu durante muitos dias para Moisés. E Moisés teve medo de se aproximar. Até que um dia ele viu que aquela chama, Charles, era uma chama diferente sobre aquela sarça. E ele se aproximou do fogo, aleluia. Quando ele se aproxima do fogo, o Senhor fala com ele: ei, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o solo que tu estás é santo. Deus chama Moisés no fogo. Irmãos, tem muita gente que não acredita que João Batista era pentecostal. Isabel e Maria vão se cumprimentar. Quando elas se aproximam, que a barriga de Maria toca a barriga de Isabel, João é cheio da presença do Espírito no ventre da mãe dele, ao ponto de Isabel olhar para ela e dizer: bendita és tu, bendito é o fruto do vosso ventre. Aleluia, sabendo quem estava ali. No momento de maior debilidade do povo, Deus levanta um profeta. E ele diz assim: o Deus que responder com fogo, este é Deus de Israel. Quem lembra o nome desse profeta? Vamos fazer de conta que eu não falei, todo mundo fala, tá? Como é que é o nome desse profeta? Não, gente, fala todo mundo junto, está sendo filmado para ficar bonito. Como era o nome desse profeta? Oh, glória, ficou lindo esse jeito. E a Bíblia fala, escute, que os profetas de Baal clamaram uma manhã inteira, se bateram, se cortaram, e Baal não respondeu. Elias só restaurou, preste atenção, Elias restaurou o altar. Olha para o irmão que está do céu, tem altar restaurado aí? Se tem altar restaurado, tem fogo, irmão. Tem fogo aí? Fez uma vala ao redor, colocou água. E ele não precisou falar muitas vezes, ele só disse: Senhor, aleluia, manda fogo, Jesus. Oh, Pai poderoso. E o nosso Deus não é um Deus que não tem ouvido para não ouvir, amém? E que não tem as mãos encolhidas para que não possa se estender. E ele respondeu com fogo. E todos viram que o Jeová é o Senhor, aleluia. Deixa eu lhe dizer algo nessa noite. Reacenda a chama no seu coração. Escute. E é Paulo que aconselha Timóteo, dizendo: aviva, Timóteo, os dons que tu recebeste por imposição de mãos. Escute, irmãos, muita gente acha que as coisas de Deus vão acontecer de uma maneira que nós não temos parte em ter fome e sede e nos colocarmos. Não. Eu volto a repetir, o Espírito Santo já foi derramado. O que eu e você precisamos agora é tomarmos posse dessa presença, sermos envolvidos por essa glória. E a Bíblia fala que nós seremos revestidos de poder e autoridade. Diga comigo, revestidos de poder e autoridade. Só depende de você essa noite. Dizer: Senhor, me visita como o Senhor visitou Parham. Me visita como o Senhor visitou William Seno. Me visita como o Senhor visitou Gunnar Wien e Davi Berger. Me visita como o Senhor me visitou, como o Senhor visitou Celina de Albuquerque. Me visita como o Senhor visitou os apóstolos em Jerusalém. Me visita, Senhor, como o Senhor visitou Paulo no caminho de Damasco. Me visita, Senhor, como o Senhor visitou João na ilha de Patmos. E ele recebeu a revelação do Apocalipse.
Depende de você. Você quer essa visitação ou não? Essa é a noite que Deus separou para te visitar em nome de Jesus. E para fazer morada no seu coração. Mas você precisa estar disposto, você tem que querer. Isso que eu disse, irmãos. Renova a sua aliança com Deus nessa noite. Renova a sua aliança com Deus essa noite. Só depende de você. Eu quero que você incline sua cabeça nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos. Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que não coma e para que não beba indignamente do cálice. Seja você alguém que nessa noite vai renovar sua aliança com Deus. Seja você nessa noite alguém que vai voltar a evangelizar. Seja você essa noite alguém que vai voltar a orar, que vai voltar a jejuar, que vai voltar a viver o propósito de Deus. Seja você alguém que vai voltar a ser um dizimista, um ofertante, que vai estar participando como um corpo ativo dentro da obra de Deus. Seja você nessa noite. Você tem a oportunidade. Só baixa um pouquinho o teclado. Você tem a oportunidade de ser nessa noite um participante. Escute. Uma das perguntas que poucas pessoas sabem responder é: quantos capítulos tem o livro de Atos dos Apóstolos? Alguém arrisca me dizer? Isso. Tem alguém que entende aqui. Nas Escrituras tem 18. Mas na verdade nunca terminou. Porque são atos dos apóstolos, mas eu também vejo como ação do Espírito na igreja. Porque aqueles homens, a igreja só iniciou quando esses homens foram cheios da presença de Deus. Que nessa noite nós possamos mais uma vez fazer a história da feitoria. Sermos diferentes, marcadores de história. Só depende de você nessa noite abrir o seu coração para o Evangelho e renovar sua aliança com Deus. Deixa o céu descer, Rei dos Reis. Deixa o céu descer. Deixe o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Aleluia. Quero convidar os amados
que estão na incumbência de entregar ceia e a digníssima esposa. Pedir para os amados colocar a mesa no meio, no centro, por gentileza. O que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, viva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Escute, como eu devo me examinar? Conforme eu acho? Não. Conforme as Escrituras Sagradas nos ensinam. Você é batizado nas águas. Você está congregando. Você é uma pessoa que tem comunhão com o corpo de Cristo. Você não está vivendo uma vida de pecado. Você é apto para cear. Pastor, mas eu não estou de acordo com a Bíblia, então eu te dou um conselho. Não coma e não beba indignamente. A Bíblia diz, é por isso que existe no meio de vós tantos fracos e doentes. Simples. Esse é o momento também que, se você precisa pedir perdão para alguém, é oportunidade. Se você precisa pedir perdão para Deus, é oportunidade. Pois é nesse momento que nós renovamos as nossas alianças, na vertical e na horizontal, com os irmãos e com Deus. Para que assim, dessa forma, nós possamos fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Aleluia. Então, aqueles que estão aptos, aqueles que sabem da sua condição, eu vou pedir para você se colocar de pé, aqueles que vão cear, para estar ajudando aos amados irmãos que vão estar entregando a ceia para você. Seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Seja hoje, Vamos, por gentileza. seja agora, Só um pouco. vem derrama do teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, Aleluia. seja agora, vem derrama do teu. Na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, rendeu graças a Deus, partiu e disse, este é meu corpo, dilacerado em favor de vós. Fazei isto em minha memória. Deus, aqui está o pão que simboliza o teu corpo. Obrigado por ter se entregue em nosso favor, por ter se feito maldito para que nós fôssemos abençoados, por ter se feito pecado para que nós fôssemos absolvidos. Assim, nessa noite, nós consagramos o pão e aqueles que creem concordam, dizem? Amém. Imediatamente depois de ter ceado, ele tomou o cálice da nova aliança. Levantou os céus, rendeu graças a Deus e disse, esse é meu sangue, vertido até a última gota em remissão dos vossos pecados. Fazei isto em minha memória. Senhor, aqui está o suco da vide que representa teu sangue. Obrigado, Senhor, por ter se entregue. Obrigado, Senhor, por ter pago um preço muito alto ao qual nenhum homem poderia pagar para nos redimir de todo o pecado e toda a maldição. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício vigário. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa noite nós podemos celebrar e, Senhor, podemos ouvir e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque assim, dessa forma, a tua palavra nos diz que somos mais que vencedores. Assim nós consagramos, Senhor, esse suco da vida a ti. E aqueles que creem concordam, dizem? Amém. Aleluia. Vão e dão de comer e de beber o povo. Pegue o pão, pegue o cálice, mas aguarde para cearmos juntos. Oh, oh, oh. Chama
mais uma vez. Ali, meu amor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Não se esqueça, depois de cearmos, peço que todos venham à frente para estar ungindo suas mãos, sua cabeça, abençoando esse mês de março na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Bata já em cima. Antes de nós cearmos, o Luiz tem um testemunho para dar para nós. Boa noite, igreja. Vamos lá, então. Como o pastor disse no culto passado, que a gente subia um monte e gritava muito. E eu comecei a orar a Deus pedindo: Deus, quero que o Senhor abra uma porta para eu poder melhorar um pouco a minha situação financeira. Porque a gente almeja sonhos, amém? Amém. Só que um tempo atrás, Deus ministrou no meu coração uma coisa que eu falei pro Charles e falei pro Juninho. Ter uma oração direcionada no que você quer. Quando orar, não jogar palavras ao vento, mas direcionar naquilo que você quer. Sabe qual era a minha oração? Não falei nem pro pastor. Eu orava em secreto assim, ó, porque o Pai que está em secreto também responde em secreto. Amém. Deus, prospera o Charles de tal maneira que ele ainda largue o jornal para mim. Eu queria algo que estava sobre a vida dele. E eu orava para que Deus abençoasse mais ele ainda. Para que ele viesse largar para mim. E um tempo ainda mais atrás, eu falei para Andressa: amor, o jornal ainda vai ser meu. Ai, amor, não sei, mas o Charles, não sei o quê. Vai ser meu ainda. Porque eu quero que você entenda, se você almeja algo, ore direcionado naquilo que você precisa. Daí então ele me mandou mensagem falando isso: quero vender o jornal. Estou cheio de compromisso agora, não estou mais dando conta das águas. Ele acha que ele prosperou nas águas só porque não, eu já estava orando pela vida dele também. E ele falou: vou oferecer para o Rodrigo lá, vou oferecer para mais gente. Quando ele falou isso para mim, eu falei: não, pode oferecer, vai ser meu. Pode oferecer para os outros, vai ser meu. Então Deus moveu na vida dele, prosperou ele mais ainda. Eu louvo a Deus por isso. E ele me ofereceu o jornal e eu comprei o jornal dele. Aleluia. Algo que vai ser bênção para mim financeiramente. Amém. Amém? Então quero te dizer, se você almeja algo, ore direcionado naquilo que você precisa. Mas seja dizimista, seja ofertante e tenha um coração doador. E deixa eu te falar também.
tem momentos que você vai só falar. Tem momentos que você vai precisar gritar. E tem momentos que você vai falar assim: Deus, duvido o Senhor de mandar o anjo aqui embaixo. Porque eu não vou deixar ele subir sem minha bênção. Amém? A partir desse pra mês, o Luiz está todo mundo emprestando com a ceia, dinheiro. não dá. Ô, pastor, a partir Oi? desse mês, o Luiz está emprestando dinheiro, pessoal. Oh, Vou glória. pedir. O João também tem um testemunho, né, João? Mas não tá bom o dedo, quase. Os médicos falaram que podia necrosar. Né? O João, ele não gosta de muito tempo ficar sem a tipóia, né? Mostra o dedo ali, João. Você pode aplaudir Jesus, amém? Deus é bom. Todo mundo de ceia, é verdade. Faz parte do Covid. Pós-Covid. Deus é bom, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, continue-se firme no propósito. E você vai ver Deus agindo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Levante o pão. Aleluia. Obrigado, Jesus. Por esta oportunidade. Obrigado por estarmos mais uma vez aqui. A Ti a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus, coma do pão. Aqui mais uma vez, nós mostramos no mundo espiritual que somos mais que vencedores. Porque estamos aqui diante do Senhor. E não existe nada melhor do que você poder estar na presença de Deus. Como o salmista disse, mais vale um dia do que 1000 anos. É nessa hora que o diabo fica endemoniado, irmão. Porque ele sabe que mais uma vez ele perdeu na sua vida. Mais uma vez você está aqui diante do Senhor e pode levantar o cálice da aliança do Senhor conosco. Eu peço que depois que você beber deste cálice, você glorifique, aí pode aplaudir o Senhor. E vou pedir depois que você tenha paciência, que os irmãos vão estar recolhendo o cálice, amém? Em nome de Jesus, beba e celebre nessa noite. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Te convido a sair do seu lugar, vem à frente. Quero estar ungindo a sua mão, sua cabeça, abençoando este mês de março na sua vida pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia.